volta das 3 da tarde, o céu escureceu, a terra tremeu e o próprio Filho de Deus morreu. Os últimos 30 minutos da vida de Jesus Cristo não foram apenas um momento de agonia, foram a expressão mais profunda de amor que o mundo já conheceu. Shalom, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos falando da morte de Jesus Cristo de uma maneira que você nunca ouviu falar, de uma maneira diferente, não profunda, mas sim de uma maneira especial. Vamos ver aqui o que é hematidrose, que foi um dos fenômenos que aconteceu na sua morte, e também a hipotermia. Antes de começar, vamos aqui falar primeiro da agonia final. De acordo com a palavra de Deus em Mateus 27:45, diz que do meio-dia às 3 da tarde houve trevas sobre toda a terra por 3 horas. A luz do mundo estava em silêncio, pendurada na cruz de madeira. E então ele clama, dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? De acordo com a palavra de Deus em Marcos 15:34. O Pai vira o rosto, ou seja, o Pai abandona o nosso Senhor Jesus Cristo, porque naquele momento ele carregava o peso do pecado, ou o peso do mundo em suas costas. O pecado, ele carregava o seu e o meu pecado em suas costas. Então o Pai dá as costas para ele, o Pai o abandona, segundo algumas outras versões da Bíblia. Vamos falar também o cumprimento das profecias, mas antes disso, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em João 19, versículo 28. Jesus disse: tenho sede. Daí os soldados trouxeram-lhe vinagre em uma esponja, cumprindo-se assim a profecia no livro de Salmos 69, versículos 21. E logo depois ele declara: está consumado, de acordo com a palavra de Deus no livro de João, capítulo 19, versículo 30. E ele diz assim: tetelestai, está feito, a dívida foi paga, o plano da salvação foi concluído. Mas antes vamos ver aqui um termo ou um fenômeno que aconteceu antes da sua morte, que é a hematidrose. É um fenômeno, de acordo com a ciência, que ocorre quando o corpo está sob várias pressões físicas e emocionais. Vamos ver aqui o que a equipe médica do canal tem a dizer sobre esse assunto. Editor, coloque aí na tela. O fenômeno em que o suor se mistura com sangue é chamado de hematidrose ou hematoidrose. É uma condição médica rara em que uma pessoa literalmente sua sangue. Isso acontece quando os vasos sanguíneos minúsculos que alimentam as glândulas sudoríparas se rompem e o sangue acaba sendo expelido junto com o suor. A hematidrose pode ser causada por estresse físico ou emocional extremo, dor intensa ou até medo profundo. Um exemplo famoso aparece na tradição cristã, onde se diz que Jesus suou sangue durante a agonia no jardim do Getsemane. Sim, aí como vocês puderam ouvir, e aqui o outro ponto é a entrega. De acordo com a palavra de Deus no livro de Lucas 23:46, diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus não teve sua vida tirada, ele ofereceu, ele voluntariamente deu em sacrifício dos nossos pecados, aqueles que nós cometemos e os que ainda cometemos dia a dia. Ele entregou, morreu para nos salvar e nos perdoar de cada pecado, ou seja, ele entregou-se como sacrifício para as nossas vidas. Os sinais no céu. Em Mateus 27, versículo 50, nos conta que quando ele morreu, o véu de templo se rasgou de alto a baixo. Mas o que significa este sinal do véu rasgar-se do alto a baixo? Significa que você tem acesso direto ao Pai. A sua oração já não tem mais que ter curva. Você, quando orar, você está a falar direto com o nosso Deus, está a falar direto com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, existe aquilo que nós chamamos de Trindade, que é constituída do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você tem acesso direto a esses desde o momento em que ele ofereceu-se em sacrifício dos nossos pecados naquela cruz. Desde o momento que ele ofereceu a sua vida em favor de muitos. A terra tremeu, pedras se fenderam, até os mortos saíram dos túmulos, de acordo com a palavra de Deus no livro de Mateus 27:52 a 53.
Um centurião romano, alguém que o crucificou, disse: verdadeiramente este era filho de Deus, de acordo com a palavra de Deus no livro de Mateus 27:54. E aqui vamos ver também o outro ponto, que é a lança e a certeza da morte. Os soldados quiseram quebrar as pernas dos crucificados, mas Jesus já estava morto. Ainda assim, perfuraram o seu lado com uma lança e saiu sangue e água juntos, ou seja, uma mistura de sangue e água saiu do lado em que ele foi perfurado por uma lança. Sangue para remissão dos nossos pecados e água para purificação. Por isso os dois sinais ou os dois líquidos saíram ali juntos. Aplicação e apelo para as nossas vidas no dia de hoje. Tudo isso foi por você, assim como para mim, para aplicar esses ensinamentos nos nossos dia a dia. Assim como diz a palavra de Deus no livro de Romanos 5:8, que Deus prova o seu amor para conosco e que em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não precisa mais viver separado de Deus. A cruz é o convite e o véu foi rasgado, o sangue foi derramado e a morte foi vencida para que hoje nós vivêssemos em paz, nós vivêssemos com a esperança de que existe um lugar melhor que é o céu. Hoje você pode entregar sua vida a Jesus, porque aqueles últimos dias ou aqueles últimos 30 minutos dele foram para garantir a sua eternidade. Lembre-se, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte e hoje ele está vivo para nos perdoar e aceitar as nossas vidas como sacrifício vivo. Obrigado por nos assistir, deixe seu like, ative o sino das notificações para não perder mais vídeos do canal, compartilhe com mais amigos e até ao próximo vídeo.